Eu lembro que uma madrugada, eu tava saindo pra ir num lugar lá, pra ficar à noite lá no erro, e nisso parou uma senhorinha. Eu lembro até hoje. Aí falou assim, meu filho, sabe onde fica a rua tal, endereço tal, número tal? Eu falei, é essa rua aqui. Aí o número eu comecei a olhar e tava bem de frente. Eu falei, ué, mas o que a senhora tá procurando? Ela falou, eu procuro uma igreja. Aí eu falei, não, aqui não tem igreja. Eu moro aqui há muitos anos e aqui não tem igreja. Ela falou, tem. Meu Jesus mandou eu vir aqui. E Jesus não se engana. Aí eu comecei a tirar sarro. Eu falei, se enganou dessa vez e tal. E aí ela pegou e falou, então tá bom, e saiu. Daqui a pouco ela deu meio que um acelerado com tudo na rua de terra e voltou. Aí a senhorinha parou, abriu o vidro, deu um sorrisão e falou assim, eu vou embora. Mas eu não vou sem antes te falar o que meu Jesus mandou te dizer. E ele manda te dizer que a paciência dele é como um cálice. Vai enchendo, mas uma hora transborda. Ele vai tirar a mão da sua vida e vai parar de te dar livramento. E foi embora. Eu me desesperei. Eu falei, por que essa mulher falou isso pra mim? Aí, não, tem um porquê. Alguém contou alguma coisa, eu fiquei com aquilo encanado. Fui embora. Virei a madrugada lá, doidão dentro de casa, não saí pra lugar nenhum. No outro dia cedo veio um rapaz que eu ia encontrar naquela madrugada e bateu na porta clareando o dia. Falou, por que você não foi lá? Eu falei, uma mulher apareceu lá, falando uns negócios. Eu fui, não. Aí ele falou, sorte sua que você não foi. Baixou até helicóptero lá e prenderam 26 pessoas. E ali, aquilo me deu um choque. Só que daí eu continuei na frenesia do uso. E quando eu fui perceber, eu tive um choque de realidade. Era 4h30 da manhã. Eu tava sujo, fedendo urina, há mais de 3 meses morando na rua. Tava comendo pão embolorado. Comecei a chorar. Eu lembrei de quando meu pai era casado com a minha mãe. E eles falavam que não importando a idade que filho tivesse, filhos não passariam necessidade. E eu comecei a chorar, fui cortando os bairros. Falei, vou ver meu pai uma última vez, depois eu caminho pra morte. E eu peguei e fui quando eu cortei os bairros. Quase clareando o dia, parou 3 carros. Desses 3 carros que parou, era um pessoal que queria me pegar. E desceu um cara do primeiro carro, ele tirou uma .40 e colocou na minha cabeça. O meu corpo fervia, esquentava. Eu sentia uma graça, uma virtude muito grande. E eu ouvia, não sei de onde que eu ouvia, mas vinha e eu ouvia muito claro. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O meu corpo arrepiava tudo, aquela arma falhou e a bala caiu no chão. Fiquei apavorado. Veio um rapaz do outro carro, tomou a arma da mão desse, me deu um chute no joelho, eu caí ajoelhado, ele engatilhou a arma novamente, colocou na minha cabeça, eu tava ajoelhado, ele forçava a arma na minha cabeça. Eu com o rosto virado para trás do joelho, eu pensei, uma vez é sorte, 2 não tem como. Na hora que ele veio para atirar, meu corpo ferveu, esquentou, quando eu vi eu tava de pé e ouvindo. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Quando eu vi, a arma falhou, eu tava de pé, o homem tava apavorado, um olhando pro outro, um segurou o braço do outro, montaram nos carros e saíram fritando pneu. Não me bateram, não me jogaram no porta-mala, não fizeram nada comigo. Aí eu tive a certeza de que eu ia morrer. Falei, nossa, a próxima vez que me encontrarem vão me matar. Eu tive um tio que era muito doido de verdade. E um dia apareceu esse tio falando, Jesus mudou a minha vida. Aí ele falava, ele morava bem dizer dentro da igreja, ele falava, mas não é igreja, é Jesus. Se Jesus transformar a sua vida, você vai ver, é muito bom e não sei o que. Eu ficava, que cara louco. Bem dizer, ele mora lá na igreja e tá falando contra esse negócio, mas não é, ele tá falando a verdade, que é Jesus que transforma. Ele era doido por Cristo e ele tava apontando o caminho o tempo todo. E eu fui pra uma clínica pra ter um tempo livre, ninguém querer me matar, e eu poder ler na Bíblia o que Deus queria de mim. Porque eu comecei a prestar atenção, eu tinha ido num monte de igreja ao longo da minha vida. E sempre ouvia a palavra falava comigo. Parecia que contaram minha vida pro pastor que estava pregando, né? Só que aquela palavra está escrita há mais de 2000 anos, então não falaram nada para ele. E eu ficava ali e falei, meu Deus, mas como pode? E no final o louvor e as orações parecia que era específico para mim. Eu falei, não pode ser, né? Esses caras tudo doido. Mas só que não mudava a minha vida. Aí entrava a semana e piorava e minha vida virava uma bola de fogo. E eu não entendia por quê. Aí, quando eu estava dentro da clínica, eu lia a Bíblia e não entendia nada. Então eu comecei a falar, como eu estou falando com você, Jesus, me perdoa, eu não quero ser drogado, eu não quero ser alcoólatra, eu não quero ser mentiroso, eu não quero passar ninguém para trás, eu quero ser íntegro, tratar o próximo como a mim mesmo, fazer exatamente aquilo que eu gostaria de receber, me ajuda a melhorar, remove toda a mentira. E comecei a falar de coração. E eu senti uma presença tremenda, como que no dia que falhou a arma. E eu falei para Jesus, olha Jesus, se a sua palavra é viva, eu estou pedindo para o Senhor diante da tua palavra.
Se é quebrado toda a caça de demônio com jejum e oração, eu vou ficar 3 dias sem comer e sem beber uma gota d'água. Mas se tem demônio na minha vida, que ele vai ter que pegar toda a essa foi as minhas palavras, ele vai ter que pegar toda a muamba dele e vai ter que sumir da minha vida. Por favor, me liberta, eu não aguento mais esse vício maldito. Me dá a condição de pôr um sorriso no rosto do meu pai, nem que seja a última coisa que eu faça em vida. Devolve a minha dignidade. E aí eu subi e fiquei os 3 dias sem comer e sem beber. No 4º dia de manhã, subiu um homem muito simples, ele olhou pra mim e deu um sorriso. Ele abriu um pano branco assim, igual quando cai na igreja, sabe? Ele falou assim, o irmão crê que isso aqui é um manto sagrado? Eu falei, eu creio. Ele falou, pois é, há 3 dias atrás o irmão subiu essa escadaria, não tinha ninguém do lado do irmão. Mas Jesus estava e ouviu quando você falou com a sua boca que você não aguenta mais esse vício maldito. Jesus hoje te liberta, devolve a sua dignidade e dá a condição de você pôr o sorriso no rosto do seu pai como você pediu. Nossa. E ali ele me cobriu com aquele manto e ungiu minha testa e parecia que eu tava pairando em cima vendo lá embaixo. Na hora a única coisa que me passou na minha cabeça, eu falei, que loucura. Eu acho que quando para de usar droga que vem um sintoma, tô doido. E aí eu voltei pra clínica, porque eu saí por propósito só. E aí quando eu voltei pra clínica tinha um homem lá. E esse homem tava lá sorrindo e falando e mandou pegar as coisas. E fomos, eu falei, o que foi? E ele falou, vamos lá pra uma casa e tal. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, briguei com a minha mulher, mobiliei uma casa e tá toda mobiliada. Só que quando eu fui dormir com as minhas filhas, o Espírito Santo de Deus me inquietou. Mandou voltar pro meu lar, pra minha família. Mas antes de eu voltar pro meu lar, pra minha família, Deus mandou vir aqui trazer a chave da sua casa. Ele tá te tirando da rua pela porta da frente da sua casa. O cara só tirou a roupa dele e das filhas. Tinha tudo que você pensasse, faca, garfo, comida na geladeira, tudo.